bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. Ontem nós avisamos, né, a gente não teve evangelho ontem, mas estamos aqui continuando, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui, fazendo um pouquinho da nossa parte, aprendendo, recordando, discutindo, não discutindo de porrada, mas discutindo ideias, isso é muito importante. Bom dia quem está chegando. Bom dia, Elizabeth. Bom dia quem vai chegar mais tarde, ou boa tarde quem vai ver à tarde, boa noite quem vai ver à noite, assim por diante. O importante é a gente estar conectados com nossos amigos espirituais, com Jesus, com o amor, com a paz, e procurarmos de uma forma cada vez mais assim verdadeira, né? Então, conseguimos ser a mesma pessoa em todos os lugares. É claro que a gente vai saber onde vai entrar, onde vai sair, como é que vai conversar, mas o nosso discernimento, as nossas decisões tem que ser baseadas somente de uma forma, né? Sermos verdadeiros. Ricardo Fontana, bom dia, soldado. Bom dia, sargento, né? Olha, cabo, né? Você foi promovido há muito tempo que já passou, né, meu querido? E olha o peixe lá, né? O peixe é motorista dos coronéis. Ei, tempo bom, hein? Ricardo Fontana, um abraço para você e para a família, meu querido. Então, nós vamos falar hoje no Livro dos Espíritos, dando continuidade na criação, formação dos seres vivos, na questão 46. Cabe uma observação que no tempo de Kardec, a teoria que mais era colocada em alta era da abiogênese, ou seja, da formação espontânea dos seres mais complexos. Mas essa teoria, na verdade, já está, não é mais acreditada, porque a própria ciência daquela época até os dias de hoje tem feito várias experiências, várias comprovações que mostram que não é bem assim. Só que naquela época era o que mais estava assim na moda, vamos dizer assim. Então os espíritos aproveitaram o que se acreditava naquela época para começar a colocar uma sementinha para as pessoas começarem já a aprofundar suas pesquisas e avançar. Mas até hoje, os dias de hoje, ainda há controvérsias, não existe assim uma teoria perfeita, somente estudos e suposições. Mas aqui quando fala da criação espontânea dos seres, seria a biogênese, ou seja, a vida orgânica saindo da vida inorgânica, como se fosse brotar uma plantinha e crescer, já nascer um cachorrinho, um gatinho, uma pulga. Isso aí realmente já foi descartado pela ciência, mas é o que nós tínhamos naquela época. Então vamos tentar então compreender e não criticar, porque eu ainda sou espírita e pretendo ser por muitas encarnações. E o próprio Kardec falou muito claro, quando houver divergência entre a ciência e a doutrina, fique com a ciência. Só que a ciência hoje descarta algumas coisas, mas ainda não tem a palavra final, tá bom? Então vamos lá. Maravilha, quatro amiguinhos aí. Opa, tô ficando contente, tá me arrepio aqui, ó. Nossa Senhora. Que bom rever amigos e novos amigos. Então ela fala assim, ó, se há seres que ainda nascem espontaneamente, aí a resposta é sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhos desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência em um pequeno mundo que dormita e desperta. Foi feita uma experiência naquele tempo lá, que o camarada pegou um pedacinho de carne e deixou exposto ao oxigênio, e outro deixou fechadinho, sem oxigênio. O que estava aberto, a moça, eu vou lá, pousou e botou um ovinho. Aí nasceu esses germes que fala aqui. E no outro que ficou fechado, hermeticamente fechado, não teve como apodrecer, porque ele nem surgiu animalzinho, porque a mosca não pousou. Então daí para diante começaram a desenvolver muitos estudos sobre esse surgimento espontâneo dos seres, tá bom? Mas nada que vá denegrir a doutrina espírita, principalmente essa parte da ciência, que é muito debatida e muito atualizada, porque a ciência evolui, não há como dizer que não evolui. Portanto, os conceitos daquela época eram válidos para aquela época, referente principalmente à ciência. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre.
A resposta é sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Também é meio difícil de aceitar plenamente. A nossa ideia já diz que existia o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, existia tudo, mas a parte química começou pela fotossíntese, luz solar, o sistema da Terra, as moléculas químicas, os elementos químicos começaram a surgir assim. Mas daí da parte animal, a parte orgânica começou com as plantas. Mas daí para o ser animal, o homem, animais, tal, quando surgiu o oceano começou a ter mais vida. Mas já o próprio homem já ali para surgir prontinho, né? Vamos ter a nossa inteligência e a nossa ciência de hoje para entender que não pode ter sido bem assim. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na Terra? Não precisamente. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, aqui fala que todos os cálculos feitos pela ciência até os dias de hoje são aproximados, não a data exata, tá bom? Mariângela Lorena, não lembro se eu te conheço, mas bom dia, sabe meu nome, né? É muita gente, é muito amigo no Face. Obrigado, gente. Muito obrigado por estar com a gente aí. Então, os cálculos que a ciência faz são simplesmente assim, teorias baseadas em carbono, um monte de coisa a mais que já progrediu bastante, que eu não acompanho muita ciência dos dias de hoje, que deveria acompanhar, mas não acompanho. Questão 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente, como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Realmente é difícil a gente poder entender, a gente não tem essa capacidade ainda. Aquela velha história de que nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Lembra dessa brincadeira? Como seria o primeiro casal, homem e mulher, colocado na terra por Deus? História de Adão e Eva não pega mais pra gente. Formação espontânea, nasceu um pé de homem e um pé de mulher, daí começar a reproduzir naturalmente, também é difícil de entender. Então nós não temos capacidade ainda para compreender como realmente foi. Daí que é falado pelos nossos irmãos aqui, que ainda é um mistério, porque a gente não tem capacidade de compreender perfeitamente. Como eu disse no começo, existem muitas teorias, Luciene, bom dia, existem muitas teorias, muitas especulações, mas a realidade mesmo, nós não sabemos como foi que aconteceu. Daí a nossa pequenez de entendimento de evolução. Podemos explicar pelo Big Bang, um monte de teorias mais, mas ainda fica uma interrogação enorme, né? Então tem coisas que a gente tem que entender, reconhecer que nós somos ainda com pouca capacidade de entender e paciência, né? E vamos adiantar, porque esse tema vamos dizer assim, é contraditório, é complexo, é difícil de a gente poder bater o pé, porque nós temos o seguinte: a evolução é constante e a gente tem que entender que tudo evolui. E naquela época o que precisava para a humanidade eram essas palavras, tá bom? Zuma também apareceu, acordou cedo hoje ou já chegou do mercado? Bom dia, Zuma. Agora sim, depois dessa saia justa que eu me coloquei aqui, falando da geração espontânea, a biogênese, que já não é mais aceita pela ciência, nós vamos ao Evangelho. O Evangelho não tem dúvida, o Evangelho não fica nessa de ciência, é mais amor, é mais lógica, é mais razão, mas dentro de um conceito assim que é difícil de encontrar essas dúvidas, pelo menos para nós espíritas cristãos. Mas ainda está no assunto polêmico aqui, apesar de eu ter acabado de falar. Olha só, capítulo o 3º, há muitas moradas na casa do Pai, diversas categorias de mundos habitados. Mais uma vez, uma boa parte da humanidade ainda acredita que somente a Terra tem vida. Então é um pouco de ciência também, né? Mas pelos nossos equipamentos atuais, não se conseguiu encontrar vida igual a nossa ainda em nenhum planeta do Sistema Solar. Mas a gente pensava que tinha um universo. Mas temos agora milhões de universos, 200 bilhões de galáxias. Olha só,
Será que nessas galáxias, nesse universo, não tem pelo menos um planetinha parecido com o nosso? Com a gente estudando, a gente brigando, a gente tentando entender? É claro que deve existir, mas nós temos ainda capacidade tecnológica para ver isso com os olhos que nós queremos ver. Portanto, mais uma vez, a matemática mostra para nós que a possibilidade de existir vida em outros planetas são realmente muito grandes. E no sistema solar, por enquanto, vida como nós entendemos, igual a nossa, somente a Terra. Partindo do princípio que a água é o início para começar a gerar vida, já encontraram sinais de água em Marte e outros lugares. Então, com certeza, já teve ou vai ter. Igual a nossa. Cada planeta está numa evolução, e sem falar da humanidade que nós não vemos, que são os espíritos desencarnados, e também de outras humanidades mais evoluídas, que nós chamamos de extraterrestres, e tem, alguns deles têm corpos fluídicos, corpos físicos, semelhantes ao nosso corpo fluídico, ou seja, não são visíveis para nós, estão por aí, inclusive, não se assustem entre nós aqui na Terra, tá bom? Então, para não se assustar mais, vamos para o Evangelho. Diversas categorias de mundos habitados. Resulta do ensinamento dado pelos Espíritos que os diversos mundos estão, uns em relação aos outros, em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material, as paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura de bem e mal, e predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. No nosso caso, o mal ainda predomina, mas quando começar a chegar mais perto da generação, haverá um equilíbrio maior, onde o bem será maior que o mal, mas o mal ainda existirá. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se todavia, em razão... Terezinha, minha vizinha, bom dia, querida, tudo bem? Um abraço da Vilma, que está também quietinha aqui ouvindo eu. Me ouvindo? Nos ouvindo. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas nuances mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundo de expiação e provas, o qual nós estamos tentando sair, né, que ainda é a Terra, já começando a regeneração. Depois, nos quais domina o mal, mundos regeneradores, nos quais nós estamos entrando, né, mas nos quais as almas que ainda têm que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta, e o mundos felizes, nos quais o bem supera o mal. Estamos longe, mas vamos chegar. Mas demora muito ainda do ponto de vista do ser humano, mas do ponto de vista espiritual, porque são alguns séculos, alguns milênios, para o Espírito Eterno. No mundo felizes, ou divino, e depois do bem, onde o bem supera o mal, e depois tem o mundo celeste ou mundo divino, que seria a morada dos espíritos depurados, ou seja, aqueles que já atingiram a perfeição, ou seja, um pouquinho antes de Deus, né? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias, ou seja, estamos já começando a entrar na regeneração, mas vemos tantas coisas ruins acontecer ao nosso lado ainda. Mas isso é o quê? É a necessidade para o crescimento, para a evolução e para a seleção dos espíritos, se vão continuar no planeta igual à Terra ou se vão para um planeta mais inferior. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão indefinidamente ligados a ele, e não cumprem nele todas as suas fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem no mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para outro mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham chegado
ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos, é uma recompensa passar ao mundo de ordem mais elevada, como também é um castigo prolongar sua estada no mundo infeliz, ou serem relegados ao mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando estão obstinados ao mal. Então, isso que a gente tanto fala da doutrina espírita. Procurar fazer o bem, ser uma pessoa melhor, procurar se reformar, procurar fazer a caridade, para você ficar na categoria dos espíritos bons, se sentir bem de verdade e não passar uma encarnação após outra, sempre num mundo mais difícil. Se você quer galgar essa escada de Jacó, essa escala que vai fazer você sentir-se melhor, mas não melhor que os outros, mas melhor do que você mesmo, é necessário essa visão. Estamos sempre procurando estudar, aprender, ser pessoas melhores, pessoas boas, moralmente, intelectualmente, para que a gente possa ajudar mais, ser mais útil para Deus e estarmos sendo assim, entre aspas, premiados com uma promoção para o mundo mais feliz. Mas não fiquem frustrados caso você sinta-se que você está bem e ficou no mundo ruim, teoricamente para os homens, porque você foi lá escalado para ser um trabalhador de Jesus e ajudar naquele planeta. Um trabalhador de Deus e ajudar naquele planeta. Por isso que nós não temos que ter achar que temos prioridade para escolher para onde nós vamos. Nós queremos ter paz, não importa onde. Queremos ser úteis, não importa onde. Um bom dia para todos, até amanhã, fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela paciência, porque estudar realmente é um pouquinho cansativo, eu até compreendo, mas é necessário.